A paz do Senhor, amados irmãos. Diga glória a Deus. Levanta a mão direita. Diga glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo. Porque os três estão conosco, amados irmãos. Uns mais visíveis do que os outros. Aos que nos visitam, aqueles que costumam estar conosco, seja a bênção e a graça do Senhor abundantemente em vossas vidas. Sois sempre bem-vindos. A porta é bem larga para entrar e para sair. Muito bem, hoje nós vamos falar, como é costume neste horário, acerca da Palavra de Deus. A mensagem, nós sabemos que há o sermão, a pregação e a mensagem. O sermão é clássico, por vezes pode pôr alguém a dormir. A mensagem é atrevida, fala com poder e atividade. Mas hoje nós vamos para a mensagem do Senhor. A mensagem é um recado. A mensagem é um recado. E este recado vem da parte de Deus, através de sua palavra. Então, vou dizer aos irmãos sobre o assunto que eu vou falar. Para os irmãos não ficarem à procura, o que será que ele está dizendo, o que será que ele vai acabar, etc, etc. Nós vamos falar sobre a comunhão entre o povo de Deus. Eu refiro-me agora à comunhão entre o povo, não é só a comunhão com Deus, é entre o povo de Deus. Vamos ler no capítulo 12 de Romanos. Pode abrir a sua Bíblia. Romanos 12. O verso 4 e o 5. Romanos 12, verso 4 e o 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Pai eterno, desde o princípio, o Senhor está ouvindo a nossa voz, louvando e clamando ao Teu nome. Mais uma vez o fazemos, querido Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Ajuda o Teu servo e todos os Teus servos e todos os que estão ouvindo a Tua palavra, Senhor. Vai ungido, Senhor, certo ao coração de cada um. Já Te agradecemos, meu Senhor, no nome santo do Senhor Jesus. E os amados irmãos dizem amém, amém. A igreja, como um povo restaurado, nasceu para ser uma comunidade testemunha e deve participar da missão redentora de Deus. Isto é, a igreja não é só para vir sentar-se no templo. Ela tem uma missão a cumprir. Mas Deus não me chamou para pastor, muito menos para cantar, ser cantor, e seja o que for. Não, Deus chamou a cada um de nós conforme o Senhor quis. O Senhor chama mais pessoas para estarem sentadas nos bancos das igrejas do que chama pessoas para estarem no púlpito. Imagine, as igrejas que muita gente conhece, com 10, 15, 20 mil membros, normalmente estão todos sentados, a não ser quando se colocam de pé, mas todos estão na parte do templo da igreja, no púlpito. O máximo também é 10 pastores de algumas igrejas, normalmente têm a pregar. Deus não chama todos para pregar, Deus tem um trabalho para cada um. Não só na igreja, cantar, louvar, orar com os outros, lá fora. Deixa a tua luz brilhar, é um trabalho. Deixa a tua luz brilhar com o teu vizinho.
com o teu inimigo. Jesus disse a propósito: amai os vossos queridos amigos que gostam de vocês. Não foi isso que Jesus disse? Amai os vossos inimigos. Jesus ama os inimigos e ainda ama. Jesus tem inimigos, mesmo sentado no trono no céu, mas Jesus ainda os ama. Isto também é demonstrado pelas qualidades mais importantes da Bíblia. O povo de Deus, o corpo de Cristo, a comunhão dos santos e o templo do Espírito Santo. Não sabeis, seja o templo. Nós somos o templo do Espírito do Senhor. O Senhor habita em nós. Para onde levares essa carcaça, desculpe o termo, para onde levares o teu corpo, estás levando o Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo pode estar nos corações de milhões? Como é? Como é? O Deus que criou só este mundo. Não se pensa no universo. O Deus que criou só este mundo no qual vivemos, pôs-lo a andar de roda, à volta e à roda de si mesmo. Sustém o mundo no ar, não tem nada por baixo, não tem nada por cima. Os mares estão colados no nosso mundo, tanto os que estão em cima como os que estão por baixo do hemisfério. O Deus que criou isso tudo não é capaz de viver nos corações do mundo inteiro? E ainda cresce lugar para encher os céus e a terra. O nosso Deus não é só grande, é maravilhoso e Ele te ama. Ele sabe que tu estás ouvindo a sua palavra nesta manhã. A Bíblia ensina consistentemente que para sermos a noiva de Cristo é permanecer com sua natureza como uma comunidade testemunha e participar da missão de Deus para restaurar o reino de Deus. Essa é a nossa missão como igreja. Seja pastor, seja cantor, seja tocador, seja o que for, essa é a missão da igreja. E todos os que fazem parte da missão artificialmente, com o seu nome, com o seu batismo, etc, 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 todos estão envolvidos nesta missão de ganhar almas para Jesus. Seja de uma maneira, seja de outra. Estávamos vendo há momentos. Há os que vão e há os que enviam. Se não houvesse os que enviam, como é que os que vão haveriam de ir? Então, todos têm uma missão. Como corpo de Cristo, vivemos em comunhão como povo de Deus. Eu tenho uma voz ao meu lado que está dizendo para eu repetir essas palavras. Como corpo de Cristo, vivemos em comunhão como povo de Deus. Se eu estou desgostoso com a congregação, estou desgostoso com o plano de Deus. Se eu tenho algum problema que não gosto da congregação, eu não estou amando a Deus de forma alguma. E Deus é a minha única esperança de salvação. Quer dizer que com isso eu não sou salvo. Vou dizer mais uma vez. Se eu estou desgostoso com a congregação, se eu não gosto da congregação, que é a Igreja de Cristo, estou desgostoso do plano de Deus. E essa é a minha única esperança de salvação, é a comunhão que eu tenho com o Deus.
Não está nas palavras que os irmãos estão habituados a ouvir todos os dias. A congregação é a igreja, é o corpo de Cristo. Se nós não amamos a nossa igreja, os nossos irmãos, não estamos amando Deus. É impossível amar a Deus e amar os irmãos. Hebreus 10, 25, 26 está escrito assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, nós devemos respeitar a nossa congregação. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos, aconselhando-nos uns aos outros. E tanto mais como vocês veem que se vai aproximando aquele dia. Qual é o dia? O dia da vinda do Senhor Jesus. Quanto mais se aproxima este dia, este tempo, mais nós devemos ter cuidado com a congregação, com a igreja. Porque se pecarmos voluntariamente, presta sentido, isto está na tua Bíblia, Hebreus 10, 25 e 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Essa carta foi escrita aos hebreus. Ninguém como os hebreus sabiam o que eram os holocaustos, os sacrifícios. E hoje todos nós também sabemos. Está numa linguagem um tanto quanto diferente, mas bem compreensível. Deixa-me ler o verso 26 mais uma vez. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ouça, cair em pecado é uma coisa. Ouça-me, cair em pecado é uma coisa. Subentende-se que há perdão em Cristo Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Pecar voluntariamente é pecado premeditado. Cuidado com o pecado premeditado. O que é o pecado premeditado? Já foi trabalhado, já vem há dias a moer, já vem há dias como é que vai fazer, já vem há dias obscuramente, sem ninguém saber, às vezes já todos sabem, está maquinando, e está fazendo, e está palpando, e está sondando. Isso é o pecado premeditado. Cuidado com esse pecado. Deus não se deixa enganar. Voltando ao nosso assunto, primeiro ponto, que é, voltando ao nosso primeiro ponto, que é, se eu estou desgostoso com a congregação e também com o plano de Deus, como superar e transpor essa situação? Eu creio que não é vantagem falar da doença. Se nós falamos na doença, devemos falar no doutor e no remédio. Se eu estou dizendo o que está escrito, ou se eu estou falando do que está escrito, o que eu já falei e o que eu já li da Sagrada Escritura, devo dizer que há um caminho, há um escape. Se alguém não está amando a congregação, se alguém não está ligando à congregação, se alguém está interessado em seja lá o que for, há um caminho, é desse caminho que nós vamos falar agora. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 24 horas por dia, 7 dias por semana, o Senhor Jesus está à disposição de qualquer pecador levantar a sua voz ao céu e clamar pelos sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É isso que Jesus quer. Jesus está me usando agora
Eu não estou dizendo que estamos usando de uma forma diferente, não estou fazendo grande, se estamos usando para falar da sua palavra, para vos dizer isso, porque é verdade. Jesus te ama, Jesus quer que tu ames a tua congregação, ame o teu esposo e a tua esposa, o Senhor quer que tu sejas uma bênção. Abre os olhos enquanto é tempo. Daqui a momentos eu digo-te mais alguma coisa sobre o assunto. Voltando ao nosso assunto, estava falando no primeiro ponto, eu estou a repetir, que é o seguinte: se estou desgostoso com a congregação, o que é que faz um irmão andar de igreja em igreja, de irmão em igreja? Amado irmão casado, não se sinta mal, eu não estou falando de si, eu sei que você é uma visita, está conosco, Deus te abençoe, eu sei que não estás indo de igreja em igreja, mas o que é que faz uma pessoa, um membro, de uma igreja, seja lá como for, está um mês numa igreja, está 10 meses noutra igreja, não gosta dessa igreja, não gosta daquela igreja. Se a doença, cuja doença não tem cura deste mundo, só o sangue do Senhor Jesus pode fazer uma obra se a pessoa der lugar para isso. É nesse sentido que nós estamos falando. Como superar... Está aqui uma coisa que está me atrapalhando e eu vou dizer aos irmãos. Havia um homem lá nos nossos lugares que era conhecido como Canarinho. E ele era assim. Um domingo ia numa igreja, não vale a pena estar rindo. E outro domingo ia a outra igreja, Há alguém daqueles que há sempre um São Pedro entre os outros todos mais afeitos. Assim. João, vai uma semana a uma igreja, vai domingo, vai a outra igreja. O meu nome é Canarinho, e o Canarinho pesa aqui, pesa ali, pesa ali. E estou falando disso, e aí está atravessando na minha mente. Há irmãos que são verdadeiros canarinhos, eles partem das igrejas todas. Às vezes, felizmente, eles ficam em uma, Deus o abençoe rico e poderosamente. Mas então, como superar, transpor a situação do canarinho, daquele que não sabe onde é que há de estar? 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, diz assim, eu vou repetir, se alguém quer abrir. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Essas palavras foram ditas, quem escreveu não sei, mas foram proferidas pelo apóstolo Paulo. Ouça, com a vez de vir. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Ouça lá, já há quase 2000 anos já havia essa febre, já havia essa doença. Se houver no nosso meio, não vale a pena ficarmos assustados, é próprio. Durante esses séculos todos aconteceu isso. Está escrito na Bíblia, a palavra do Senhor nos está avisando para nós abrirmos os nossos olhos, não só espirituais, mas os físicos também acerca disso. Deixe-me repetir o que já li do verso 5 do capítulo 3, 2 Coríntios. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Pastor João, é verdade que isto está escrito na Bíblia? É verdade, está escrito na Bíblia. Provai-vos a vós mesmos. Há uma necessidade ardente de nós nos consultarmos a nós mesmos, amados irmãos, acerca do nosso estado espiritual. Continua o verso dizendo assim: não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus está em vós? Essa é a base da nossa palavra. Eu vim aqui para dizer exatamente o que estou lendo agora. Eu estou falando diretamente com os irmãos e com todos que escutam a minha voz. Não sabeis, quanto a vós mesmos,
que Jesus está em vós, se não é que já estáis reprovados. Eis aqui o remédio. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. O apóstolo Paulo estava falando à igreja, hoje a palavra do Senhor está falando à igreja. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé ou não. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estás reprovados. Isso é sério, meus irmãos. Fica sintonizado, fica com atenção. O Senhor vai falar ao teu coração se ainda não falou. O verso 6 diz, mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Eu não sei bem quem são esses nós, mas seja como for. Segunda parte. Continuação de quem está desgostoso da congregação. Estou continuando a falar de alguém que está desgostoso com a congregação. Eu nunca pensei que estava na Bíblia. À meia-noite eu não estava descansado com isso. Eu estou trazendo para vocês todos, amados irmãos, em português se diz que vocês é uma casa de família. Ok, nós somos a família dos céus. Eu estou trazendo para vocês todos a palavra do Senhor, para vocês ouvirem e guardarem no seu coração. Tu sabes que és salvo? Se tu morres agora, tu sabes que vais para o céu. Se tu não tens a certeza, busca essa certeza. Daqui a momentos eu vou dizer mais alguma coisa sobre isso. A congregação é o corpo de Jesus Cristo. Nós temos que estar em plena, em verdadeira paz com a igreja, com a congregação. E Jesus é a cabeça dessa igreja, dessa congregação. Então, como dizia, depois de te examinares, tenhas um desejo maior de ir para o céu e estar com Jesus. Andaste desgostoso até agora. Não te importavas com a congregação ou com a igreja. Sendo assim, como é que tu te vais recuperar? Tu não estás no número dos perdidos. Pelo menos alimenta-te com a ideia de que um dia queres estar no céu. Compreendes? Queres voltar? Realmente tu estás de alguma forma chateado com a igreja, com a congregação, por causa deste ou por causa daquela cena, é verdade. Tu tens que te recuperar. Como é que tu vais te recuperar se tu não tens interesse por isso? Pelo menos é o que eu quero dizer agora. Pensa no céu e em Jesus. E pensa que se não fores com Jesus para o céu, para onde é que tu vais? Pensa também que não és melhor do que ninguém. E nem o teu vovô era mais esperto que os outros. Não te fiz em nada dessas coisas. Pensa que realmente, quando eu sair deste mundo, quando eu morrer, eu quero ir para o céu. Senhor Jesus, ajuda-me. Entra em contato pessoalmente com o Senhor Jesus pelo Espírito. O Espírito Santo está ao teu redor, não é só desde agora, é já há muito tempo, mas os nossos olhos carnais não veem isso. E nem sempre mesmo os espirituais estão percebendo isso. O Espírito Santo está sempre à espera de uma hora oportuna, de um gesto oportuno para te ajudar a ir a Jesus. Mas o primeiro passo é dado pela pessoa. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos. Quando a pessoa começa a dar o passo para Jesus, logo o Espírito Santo o leva a Jesus. Mas o Espírito Santo não obriga ninguém a ir aos pés de Jesus. Compreende? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores diz, vinde a mim, todos estáis cansados. Jesus não obrigou a ir com eles. Se Jesus veio a este mundo para salvar, por que é que não salva todos? É porque nem todos querem ser salvos. Há pessoas neste mundo que simplesmente não querem saber das coisas de Deus, não querem ser salvos, nem pensem nisso. Deixa-me fazer uma pergunta séria.
Você tem a certeza que é salvo? Sinceramente. Lembre-se de uma coisa. Deus te ama, Jesus te ama. Jesus está à espera de que tu te vires para Ele. O momento que tu te voltares para Deus, de dentro para fora, de voltares-te para o Senhor e deres um passo, logo o Espírito Santo te ajuda, te dá forças para que o resto aconteça. Espera, eu vou deixar vocês, as coisas são como são, foram destinadas, talhadas por Deus, eu vou deixar vocês, Jesus falando com os seus discípulos, eu vou embora. É preciso que eu vá, porque se eu não for, depois eu não retorno para vir buscar vocês. Compreenda? Jesus foi e disse, é preciso que eu vá para vir buscar vocês. Mas eu vou mandar o Consolador. Vocês não vão ficar assim abandonados. Vocês já estão há 3 anos e tal comigo, andar para um lado e para o outro. Vocês não pensem que vão ficar abandonados agora. Eu vou mandar outro Consolador, até que eu consolei vocês. A Igreja do Senhor não está mendigando para as almas virem ao Senhor, estão clamando ao Senhor para que as almas se deem ao Senhor. Compreenda? A Igreja do Senhor é salva, ela está servida, ela não precisa, não tem necessidade do bom procedimento de alguém vir a Jesus. Vai trazer alegria, certamente. Imagina se 3 ou 4 pessoas, ou 100 pessoas entrassem agora por essa porta de dentro para ouvir a palavra de Deus, trazia-nos alegria, mas não nos trazia salvação, ou uma salvação melhor, ou mais bem salvos. O que é salvo, e o que ainda não é salvo está perdido. Vamos continuar com o nosso assunto. Eu não quero demorar muito, tá bom? Os irmãos já ouviram tanta gente falar hoje, tá? Eu estou quase chegando ao final. Muito bem. Então, como dizia, depois de examinares, como nós lemos, um desejo maior de ir para o céu vai te ajudar a recuperar o teu amor pela congregação. Ouça, eu tenho que amar esta congregação. Se eu não amar esta congregação, eu não tenho lugar no céu. Isso é bíblico. E eu gostava que todos os irmãos pensassem nisso. Eu não estou aqui fazendo esmola a ninguém. Eu não estou aqui fazendo um favor a ninguém. Absolutamente nada a ninguém. Eu estou nesse lugar porque o Senhor quer que eu esteja neste lugar. Mas o facto, a razão é o seguinte: nós temos que amar a igreja. Se nós não amamos a igreja, eu disse há momentos, vou repetir, não podemos amar a Jesus. Ninguém venha me dizer que ama Jesus, o meu querido Jesus, e se não ama a igreja de Jesus. Mas na igreja de Jesus tem gente que não é assim, tem gente que é de outra maneira. Deus faz coisas perfeitas com pessoas imperfeitas, porque o sangue de Cristo Jesus perdoa as pessoas imperfeitas de todo o pecado. Os irmãos nunca viram e nunca vão ver uma igreja com anjinhos lá dentro, nem com santinhos. Anjinhos de um lado e santinhos do outro. Não há igrejas assim. Toda a gente que está aqui é o que é para a glória de Deus. Peca, pede perdão ao Senhor, arrepende-se, busca perdão, busca alegria, o Senhor dá. Mas, vou-lhe dizer, a propósito, não pense que estou falando ao desbarato. Cuidado com o pecado. Não punha no seu coração a ideia do que o pregador disse, que pode pecar e pode vir pedir perdão. Isso não funciona assim. O perdão é para quem se arrepende. O perdão é para quem quer ir, não é para quem premeditou no pecado. Está percebendo? Não é quem fez planos para pecar que vai receber o perdão. Eu não quero ser juiz dessa situação. Não. Tem que vir arrependido ao Senhor. Pergunta-me
quais eram as boas qualidades que estava no ladrão pregado na cruz com o Senhor Jesus. Era um dos maiores vagabundos do tempo. Senhor, lembra-te de mim. Foi o suficiente, não foi preciso mais nada. Compreenda o que eu estou falando, porque o homem é um homem que está falando, mas está falando do que está escrito. Então, eu vou agora terminar esse ponto. Depois de tu te examinares acerca da tua situação precária, não boa com a congregação, com a igreja, vais ter agora o consolo que está aqui. Está escrito em Hebreus 11, 8, 9. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Com essa palavra aqui, nessa algebeira daqui. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saí sem saber para onde ia. Pela fé, Abraão habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac, Jacob, herdeiros com ele da mesma promessa. Pastor João Melo, o que é que tem a ver agora Abraão, Isaac e Jacó para esse assunto? Eles tiveram fé para crer no Senhor. Já que eu falei em Abraão e em fé de Abraão, foram prometidas coisas a Abraão que ninguém ainda as recebeu. Nem Abraão e nem outros. Mas vão receber porque Deus é fiel. Abraão morrer com a maior parte das promessas. A promessa maior foi feita a Abraão da sua descendência quando ainda não tem um filho. Pense nisso, o Senhor é poderoso para perdoar os teus pecados. Tu podias ter sido a pior pessoa acerca da congregação. Tu não gramas a congregação, portanto há gente que não grama. Não vai mal. Deus é poderoso para te mudar de um lado para o outro. Demora, o meu ponto de tudo e o que estou fazendo aqui demora tu te voltares para o Senhor. Isso se chama fé. Este exemplo de fé de Abraão, Isaac e Jacó, escrito no livro chamado Hebreus, é para vós e para nós, para quem nos escuta lá e quem está aqui. Senhoras e senhores, querendo dizer, a palavra de Deus nos avisa, pela fé sabermos quem somos em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos avisa, pela fé sabermos quem somos em Cristo Jesus. Isto é, qual é o nosso estado espiritual diante de Deus. Há momentos eu disse, espera um pouco, que eu vou te dizer mais, e estou te dizendo agora o que queria dizer há momentos. Pela fé sabermos quem somos em Cristo Jesus. Chega-te ao Senhor e pergunta ao Senhor o que eu falei no princípio. Inspeciona-te a ti mesmo. Senhor, este é salvo? Este é salvo ou eu não sei salvo? Este é salvo ou eu não sei salvo? Fique sintonizado. Nossa situação espiritual é mais séria do que nossa vida comum. Os irmãos não sabem o que eu tenho trabalhado neste mundo por causa da minha vida. Casado, com 2 filhos, etc, etc. Mas a minha salvação é mais importante do que tudo esse esforço. Eu tenho uma vida razoável, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho outro. Ouça, mas de um momento para o outro, antes que o ponteiro dos minutos ande um minuto, de um momento para o outro, tu ficas sem nada. E se tu não és salvo, tens a infelicidade, estás uma eternidade separado de Deus. Olha bem o que estás vendo. Presta atenção ao que eu estou falando.
É bom ter coisas e mais não sei o quê. Bom, tem cuidado, porque o Senhor Jesus disse, não façam coisas demais aqui, porque o coração fica amarrado aqui. Bom, mas eu não quero ir nesse caminho agora. O que eu te quero dizer é o seguinte, querido amigo, querida senhora, de um momento para o outro momento, tu não és nada, não tens nada, cais no chão, mas a tua alma, o teu espírito, vá para o além. E se esse espírito não é lavado pelo sangue de Cristo Jesus, é muito triste, eu não te quero dizer o resto. É muito triste. Pensa nessas coisas, não tens que deixar na tua vida cotidiana para pensares nessas coisas. Pensa também muito no estado espiritual de ti mesmo. Não estamos atemorizando ninguém, eu não estou pondo medo a ninguém. Estamos apenas anunciando, mais uma vez, que a certeza da nossa salvação é a coisa mais importante para cada um saber. Não fiques triste, nem aborrecido, principalmente comigo, porque Deus nos ama. Deus te ama e te avisa. Está escrito em Ezequiel capítulo 33, verso 11. Diz a eles que eu vivo, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Deus-te quer abraçar de cima a baixo, Deus te quer abençoar, Deus quer te dar vida eterna. Tens que dar um passo para o Senhor. Logo mais o Espírito Santo te leva aos braços de Jesus. Procura, não tens a certeza da tua salvação, procura saberes, fala com Deus, fala com Jesus. E aqueles que têm a certeza da salvação vão ficar de pé agora, toda a gente em pé. E aqueles que têm a certeza da salvação, glorifica a Deus, porque sabes aonde estás e sabes para onde vais. Glorificado seja o Senhor. Nós vamos terminar a nossa reunião com oração. Pastor Silvino, por favor. Silvino Carreiro, por favor, avança e vá fazer esta oração ao Senhor neste momento. Sempre gostamos de dar essa oportunidade, se algum irmão, ou seja quem for, tem um assunto pelo qual gostava de entregar nas mãos do Senhor, nosso Deus, para ser resolvido. Pois levante a sua mãozinha diante dos céus. Deus é poderoso para o fazer. Senhor Deus, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, não somente por aquilo que já fizeste conosco e aquilo ainda que vais fazer, mas por aquilo que Tu és, Senhor. Tu és soberano, Pai amado, Tu és poderoso, Senhor. Nós te louvamos para esta santa, maravilhosa, poderosa palavra, que ela não é antiquada, ela não é moderna, ela é nova a cada manhã para nós. Senhor, nós queremos pela fé como o Teu servo Moisés crê. Pela fé saí da casa do rei, não temendo o rei, porque pela fé vi o invisível, o poderoso, o nosso Deus, aleluia. E nós pela fé um dia queremos e sabemos que vamos viver com Jesus lá no céu. Querido amigo, vim-te nesta manhã, se viste essa palavra poderosa, aceita-o em teu coração e tu e a tua casa serão salvos e um dia terão esta mesma alegria que nós temos, Jesus em nosso coração. Quando aceitamos Jesus, aceitamos a vida eterna. Não há nada neste mundo que se compare com o amor de Jesus, o amor infinito, o amor que te ama, que te quer salvar, que te quer abençoar. Graças te damos, Senhor, por este casal que nos veio visitar esta manhã. Abençoa este casal, Senhor. Nós não sabemos o que é necessitado, mas Tu sabes e conheces cada coração, Senhor. Trabalha nas nossas vidas, Pai, na nossa alma, no nosso espírito, Senhor. Pai, mais uma vez, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a não pecarmos contra Ti, Senhor. Mas se pecarmos, sabemos e conhecemos um advogado que está ao nosso lado, que nos ajuda, aleluia, que nos perdoa pelo Seu sangue poderoso, aleluia. Tanto no céu, tanto na terra.
terra, Pai. Nós te levamos para esta manhã maravilhosa. Continua abençoando o teu servo, Senhor. Fizeste na frente deste trabalho e usando-o, Senhor, com sabedoria, Senhor, com unção do alto, Pai amado. Continua abençoando tanto a ele, a sua casa, os seus filhos, Senhor, o seu ministério, Senhor. É aquilo que tu tens para ele, Senhor. Nós queremos pela fé que é bênção sobre bênção para ele, para nós e traz honra e glória ao nome de Jesus. Leva-nos aos nossos lares agora, Senhor. Livre-nos do mal, livre-nos do perigo e possamos dizer um para os outros: oh, quão bom e quão suave é que vivemos em união, Amém. no amor, na Aleluia. unidade, na união de Jesus Cristo, para a honra e glória de Deus. Eu te peço e te louvo, Senhor, é no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos em Cristo, que o amor do Senhor nosso Deus, a graça de Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade em vós mesmos, em vossos familiares e em vossos lares. E o povo do Senhor disse: Amém. Amém. Glória a Deus. Paz, irmãos.